Tudo bom, pessoal? Primeira aula aí nossa, depois da parte da Gisele e do Marquinhos, né? A gente vai começar então agora a entrar já na parte específica de alguns reatores. Então aqui eu já deixo uma observação interessante, que é o seguinte: como aqui é um curso que a gente vai trabalhar com todos os processos que a gente tem, vocês vão fazer projeto relacionado a esses processos. Pode ser que algum, principalmente o pessoal que formou na ambiental aqui em Poços, tenha visto grande parte dessas coisas aí que a gente vai entender dos nossos reatores. A grande desafio de vocês, mesmo quem já viu bastante sobre isso, é a respeito do processo que a gente vai fazer no nosso projeto, né, sobre um sistema industrial. Então, a gente vai dividir, vai ser responsável por um tipo de indústria. E aí vem o desafio, né? Porque trabalhar com os dados quando eu monto, com dado de esgoto, é uma coisa mais tranquila. Agora, trabalhar com sistemas de indústria, com efluentes distintos, assim, já fica um pouco mais complexo. Mas vocês vão... Vai ser legal porque a gente vai tentar dar uma ótica um pouco mais avançada em alguns pontos, que na graduação a gente acaba passando meio rápido. E a gente vai também, uma aula hoje que na verdade é uma aula de graduação que fica 2, 3 semanas, a gente vai ter uma semana e uma aula para ver tudo. Mas tudo bem, eu acho que vocês vão ter tempo, eu vou ter tempo disponível para trabalhar com vocês. Dúvida lá no grupo, dúvida a gente marca por essa plataforma que eu gosto de usar, que é o RNP. A gente marca por aqui reunião também, isso vai ser tranquilo. Então, vamos começar. E todo esse meu material, os slides da aula, tá tudo no meu site. Eu tenho um site, eu vou colocar aqui, sites.google.com/site/Rafael Brito Moura. Deixa eu fazer maior aqui. sites.google.com/site/Rafael Brito Moura. Então vocês podem entrar lá, entram na disciplina nossa de processo e lá vocês vão ter os slides, vão ter o exercício que eu deixei para vocês lá relacionado à aula de hoje, tá bom? Eu vou, para melhorar até a gravação, eu vou projetar o slide maior e minha tela vai subir, mas não tem problema. Beleza, então. Então, nosso tema de hoje é Sistema de Tratamento de Efluentes baseado em reator de mistura completa. Acho que vocês viram isso já com a Gisele, a parte de escoamento em reator, diferença, um reator pistonado, um reator mistura completa. Hoje a gente vai só falar de reatores mistura, de novo, levando em consideração que todo esse conhecimento sobre escoamento em reator vocês já sabem. O que é um reator mistura, de uma forma muito rápida assim? É aquele reator que você coloca uma certa carga e quando ele entra na unidade de mistura aqui, no reator, né, no tanque, ele vai ter uma certa agitação que vai fazer com que todo o efluente se misture instantaneamente e o mais homogêneo possível, saindo no efluente final exatamente a mesma concentração de efluente, a mesma característica de concentração de matéria orgânica, de DBO, DQO, daquela concentração que estava no meio do reator. Ou seja, o líquido entra aqui, ele é instantaneamente e o mais rápido possível homogeneizado e o que está aqui dentro é realmente o que sai aqui fora. Então, em qualquer ponto do reator que você fizer uma amostra, ele vai ser essa característica do efluente final. Isso é um reator mistura. Ele é instantaneamente e uniformemente misturado quando o líquido entra no reator. Vocês já viram vantagem e desvantagem dele quando eu comparo com o plug flow? Provavelmente vocês viram isso, que com a mesma cinética a gente tem diferença de eficiências quando a gente muda o escoamento. Então esse detalhe aqui é mais para a gente relembrar do que se trata, para quando a gente for trabalhar aqui no balanço e fazer definir aí algumas equações, vocês terem noção de onde a gente está tirando isso. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar com reatores mistura completa. Exemplos. Então, vamos lá. Basicamente, a gente vai ter
dois tipos de sistemas principais aí na área em reatores com mistura completa. São os reatores feitos nesses tanques, no caso, o reator de louros ativados, que está na imagem aí. Aí tem as variações dele, pode ser reator com membrana, com reator de louros ativados com membrana, pode ser reator de louros ativados de geração prolongada, pode ser um reator de louros ativados com material suporte para crescimento de biomassa, mas enfim, nada mais é do que um tanque aerado. E quando eu projeto um tanque com aeração, eu tenho mistura. Ah, Brito, mas a mistura completa, em qualquer ponto? Vocês sabem que não, porque o reator ideal, quando a gente modela um reator de mistura completa, a gente está modelando ele na forma ideal, só que a gente sabe que os reatores reais eles não são ideais, eles fogem da idealidade, então eles vão ter alguma coisa ali entre plug flow e mistura, muito mais próximo do reator plug flow do que um reator mistura. Então, beleza. Então, isso vocês sabem. Então, um exemplo de reator mistura que a gente vai ver nessas nossas aulas. Hoje, a gente não vai entrar em louros ativados, mas ele é um reator mistura completa, que toda essa modelagem que a gente vai ver hoje, para dimensioná-lo, serve para ele. E o outro tipo, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, são as lagoas aeradas. Uma lagoa aerada nada mais é do que um tanque, só que esse tanque ele vai ter dimensões maiores, que é o reator, normalmente no formato de lagoas, né, que tem dimensões relativamente grandes, quando eu comparo com um tanque de aeração de um reator de louros ativados. E quando você usa esse tipo de sistema, o que define ele como um reator mistura também é você ter essa aeração que promove aqui em todo o sistema, tá vendo? Isso aqui são os aeradores, são as unidades que fazem com que o sistema fique aerado. Então aqui vocês estão vendo aqui toda a parte de aeração. Então vocês percebem que isso faz com que teu efluente fique ali todo misturado, entre em contato. Ah, Brito, mas se entrar alguma coisa aqui no comecinho, vai ser exatamente a mesma concentração daqui da saída? Vocês sabem que não. Isso é um reator ideal, o que tem estacionamento. Isso aqui é um reator real, tem essas diferenças, mas vocês entenderam a ideia, vocês entenderam aí o raciocínio da coisa. Tanto é que você pode observar aqui nessa imagem, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais, mas é lá de São João. Você vê alguns bancos formando lodo aqui acumulado, ó, nessa lagoa, que era para ser de mistura completa, só que você tem zonas não tão bem misturadas, porque quebrou um aerador ou por outros motivos, que acaba gerando esse acúmulo de lodo, até de resíduo que sedimenta, né, sólidos sedimentáveis aqui dentro do tanque. Tudo bem. Então, como que é o fluxograma? Como é que funciona o escoamento, a entrada e saída nesse tipo de sistema? Então, o reator de louros ativados é esse primeiro, e o sistema de lagoas aeradas é esse de baixo aqui. Louros ativados, basicamente, você tem um efluente entrando, aqui um tanque de aeração, onde você vai ter a reação, vai para um tanque de sedimentação. Nesse tanque de sedimentação, parte do lodo, parte das bactérias que estão aqui em suspensão, que são utilizadas, né, para consumo do poluente, na verdade, nossos processos de degradação são processos biológicos, então ele tem os micro-organismos como os responsáveis pela degradação do poluente. Todo essas bactérias que estão aqui em suspensão, elas vão para um tanque de decantação, um decantador, e desse decantador, parte desse lodo, né, parte dessas bactérias que aqui sedimentaram, volta para o sistema através de uma tubulação aqui de recirculação. Então, parte dessas bactérias que ainda estão ativas voltam para o sistema, vocês vão entender daqui a pouquinho para que isso serve, qual que é a vantagem de se fazer isso. E parte desse bactéria que cresce a mais vai embora, que é o lodo em excesso, e aqui você tem um efluente com baixa concentração de sólidos, com baixa concentração de DBO, baixa concentração de poluente. Já na lagoa aerada, você tem dois tipos de lagoa aerada, que são as lagoas aeradas facultativas e a lagoa aerada que a gente chama de mistura completa. Qual que é a diferença? Uma lagoa aerada facultativa, eu tenho também a aeração por toda a extensão dela, ela vai misturar, ela vai fazer uma homogeneização do meu efluente, porém, ela não vai ter uma quantidade suficiente de aerador para garantir que parte desse lodo que estava aqui presente, que conforme vai entrando na lagoa, ele tende a sedimentar no fundo, né? Então, uma lagoa aerada facultativa, ela não tem potência suficiente, os aeradores não têm potência suficiente para fazer com que esse lodo fique todo em suspensão. Então, como ele não tem
essa força, essa potência suficiente para manter tudo em suspensão, parte desse lodo acaba sedimentando no fundo desse tipo de lagoa, e aqui ocorre um processo até de decomposição anaeróbia. Por quê? Porque você vai ter o consumo ali dessas próprias bactérias, o processo de respiração endógena, como não vai ter presença de oxigênio por estar numa zona mais profunda que você tem também essa decomposição com ausência de oxigênio, que é no caso da decomposição aeróbica. E nessa parte mais da superfície, eu vou ter sim a aeração. E essa aeração, ela vem por meio da adição desses aeradores. Quem já viu esse tipo de sistema, ou quem já viu lagoas facultativas só, né, sem aerada, sabe a diferença dos dois, né? Uma lagoa facultativa não tem um aerador. Quem faz o processo de aeração é a própria natureza, é a fotossíntese, iluminação solar e tudo mais. Aqui não. Então aqui no nosso sistema de lagoa, quem faz a aeração do sistema são os aeradores que a gente vai projetar para conseguir instalar eles no sistema. E já uma lagoa mistura completa, isso não acontece. Eu tenho um número suficiente de aerador, de potência instalada aqui, né? Porque quando eu penso no aerador, ele tem uma certa potência instalada. Então eu vou ter uma quantidade suficiente para garantir que todos os meus sólidos aqui, junto com o meu líquido, fiquem em suspensão e fique tudo misturado. Com isso, como esse sólido tudo vai ficar em suspensão e misturado, eu preciso depois separar esse sólido antes de jogar no rio, né? Então, por isso, depois desse tipo de lagoa, eu tenho uma lagoa de decantação, e nessa lagoa, o lodo, né, essas bactérias vão ficar depositadas aqui no fundo, e o líquido clarificado fica aqui na superfície, sai e vai para o efluente final, no corpo receptor. O efluente final vai para o corpo receptor. O Brito, e por que na aerada facultativa não tem decantador? Bom, como eu falei para vocês, ele não tem potência suficiente para manter tudo em suspensão. Consequentemente, a gente consegue projetar esse tipo de sistema para garantir que esse sólido, antes de ele sair no efluente final, ele fique sedimentado aqui na lagoa e não precise aí de uma unidade de decantação. Então, garantindo aí uma economia do processo, vamos pensar assim, né? Aí, pessoal, vantagens e desvantagens de cada um desses. Uma coisa que a gente vai discutir, talvez numa aula mais presencial, porque eu gosto de ouvir de vocês, mas vamos pensar, para nesse slide aqui, dar uma pensada, qual que é a vantagem de uma lagoa mistura, qual que é a vantagem de uma lagoa aerada facultativa. Daqui a pouco vocês vão ver os parâmetros de projeto de cada uma delas. Então tentem entender qual que é a vantagem, será que esses sistemas são maiores, são menores, são volumes maiores, volumes menores, e lodos ativados, qual que é a vantagem e desvantagem desse tipo. E numa aula presencial a gente discute isso, porque fica mais fácil, não ficar só eu falando aqui, não tem muita interação. Perfeito, pessoal. Vamos começar então a pensar nesses parâmetros de projeto, né? Porque, como vocês viram na disciplina, eu entro com a parte de parâmetro de projeto. Só que é muito simples eu chegar aqui e jogar para vocês um monte de parâmetro de todo tipo de sistema que existe, sem a gente entender a origem desses parâmetros e da onde vem cada um deles, da onde vem cada informação dessa que a gente está avaliando dessa aula para frente. Então vocês vão ver que tudo se baseia todas as equações, né, de cálculo de volume, cálculo de... Tudo vem de uma coisa simples, que é basicamente o balanço de massa e de algumas definições, como TDAH, e uma definição muito importante, que eu não sei se vocês já viram nessa disciplina, que é a definição de idade de lodo. O que é idade de lodo? De uma forma simples, idade de lodo é o tempo em que uma bactéria fica dentro do reator. Então, quanto menos tempo ela fica, menos tempo ela vai ter contato ali com o teu poluente, menos ela vai conseguir degradar o teu poluente. E quanto mais essas bactérias ficam, mais elas vão ter contato com esse poluente, porém ela tem uma certa vida útil também, que elas vão começar a se autodegradar, elas vão morrer, vai ter morte celular e tudo mais. Isso é idade de lodo. Existe em projetos de tratamento de efluentes, que a gente vai ver, idade de lodo ideal para eu trabalhar com determinados tipos de sistema, que é o tempo que minhas bactérias permanecem lá no reator. Tudo bem, essa é a definição geral. Idade de lodo é o tempo em que as bactérias ficam dentro de um reator. Tempo de residência celular é a mesma coisa.
Então, idade de lodo, tempo de residência celular, isso é diferente de tempo de detenção hidráulica. Vocês devem ter visto também que o tempo de detenção hidráulica, ele é o tempo em que o líquido fica no reator. Então, isso aqui é diferente de tempo de detenção hidráulica. Em tudo bem. Tempo de detenção hidráulica é o tempo que o líquido fica. E a idade de lodo é o tempo que o lodo fica. E como é que eu calculo essa idade de lodo num reator? Como é que eu sei quanto tempo fica uma bactéria lá? É difícil a gente pensar, né? A gente conta ela? Não. Existe uma forma da gente calcular, que é relativamente simples. Como é que eu calculo idade de lodo? Primeiro, é a massa de micro-organismos dentro desse sistema, dentro desse reator. Então, vamos considerar, vou colocar aqui do lado, vamos considerar que eu tenho um reator e a concentração de biomassa nele eu chamei de CX. E a unidade disso é miligrama de SSV por litro. Acredito também que vocês devem ter visto isso, a unidade de sólidos suspensos voláteis por litro é como eu quantifico bactéria no reator. Importante. Por quê? Porque a gente não consegue contar a bactéria, a gente não sabe quantas tem, a gente consegue medir a massa delas, e nem é delas, a gente consegue medir a massa do que é sólido, que está em suspensão e é volátil, que normalmente a característica desse sólido é um floco de lodo, uma biomassa ali. Então, a gente quantifica massa de micro-organismo no reator com essa unidade, miligrama ou grama ou quilograma de sólidos suspensos voláteis. Só que isso aqui, CX não é unidade de massa, né? CX é a unidade de concentração. É a concentração com que essa bactéria está no reator. E eu sei que esse reator ele tem um volume V, que é igual ao volume, e a gente pode saber a unidade desse volume em litro, por exemplo. Tá certo. Então, se eu tenho um reator com uma concentração de biomassa CX e um volume V, para eu saber a massa de micro-organismos nesse meu reator, basta eu pegar o CX, que é a concentração, e multiplicar. Eu vou colocar e multiplicar pelo volume do reator. Vamos ver as unidades disso? CX, miligrama por litro, que multiplica litro. Ou seja, a unidade de tudo isso no final vai ser miligrama, que é a unidade de massa, não é mais concentração. Então, a idade de lodo é a massa de micro-organismo no sistema dividido pela vazão mássica de micro-organismos que saem do sistema. O que é vazão mássica? Vazão mássica nada mais é do que a massa por tempo, por hora, por exemplo, por dia, enfim. Miligrama por hora, miligrama por dia, pode ser. E como é que eu faço? Como é que eu calculo essa vazão mássica? É muito simples. Eu tenho CX, que a unidade é miligrama de SSV por litro. E eu tenho que a minha vazão, eu posso definir ela como alguma coisa em litros por dia. Então, o que acontece se eu multiplicar essa vazão vezes a minha concentração CX? Qual vai ser a unidade disso? Então vai ser litros. Eu pus segundo aqui, mas era a dica que eu queria pôr, tá? Vou arrumar aqui. Aqui não é segundo. Aqui é litros por dia. Vou fazer de novo aqui, tá? Litros por dia. Vamos ver se vai dar certo. Deixa quieto isso aqui. Vocês entenderam. Aqui é unidade dia.
Então, no final, qual que vai ser a unidade disso aqui? Se eu pegar a vazão e multiplicar por Cx, eu vou ter unidade litros por dia, que multiplica miligrama de SSV por litro. Litro vai cortar com litro, vai sobrar a unidade de vazão mássica, que é miligrama de SSV por dia, que é vazão mássica. Certo? Todos esses parâmetros, pessoal, todos eles, Cx, volume, ou a gente vai ter, ou a gente vai adotar uma unidade de lodo adequada para cada tipo de projeto que a gente vai fazer para diferentes tipos de reatores. Então, sempre a gente vai ter grande parte dessas informações aqui. Bom, então vocês entenderam como eu calculo a unidade de lodo. Massa de micro-organismo que está no reator dividido pela vazão mássica de micro-organismos que saem do reator. Perfeito. Agora é que eu quero ver com vocês a questão do balanço de massa. Eu falei com a Gi, eu falei com uns alunos da disciplina também. E vocês veem alguma coisa aí, né? Nessa disciplina, mas eu quero saber de vocês o seguinte: vamos pensar num balanço de massa para esse reator que está entrando uma vazão Q com uma concentração CS0, uma concentração CX0, concentração de biomassa aqui, né, de bactéria, que entra num reator de volume V com concentração CX, concentração de bactéria CX e concentração de BBO, do meu poluente CS, e sai uma vazão Q, que é a mesma de entrada, vezes a concentração, mais uma concentração do meu poluente CS e uma concentração de micro-organismo CX. Sai CX aqui porque é o mesmo que está dentro do reator. Por quê? O reator mistura, já falei com vocês. Então, eu quero que vocês façam para mim, vai ter a resposta no próximo slide, mas seria interessante vocês tentarem fazer isso também depois, como que fica esse balanço de massa para esse reator mistura completa quando eu não tenho nenhum decantador aqui e nem uma recirculação desse lodo para o meu sistema. Não tenho. Então não tenho, igual, por exemplo, vocês viram no lodos ativados, que eu tenho uma parte desse lodo recirculando para o reator. Vamos pensar no balanço? O que é balanço de massa? A massa de biomassa que está entrando menos o que está saindo, mais o que está produzindo, menos o que está sendo consumido de biomassa, isso é igual o acúmulo, mas como a gente trabalha sempre no regime permanente, isso é igual a zero. Como é que fica esse balanço? O que seria a entrada? Vazão vezes CX0, com relação à biomassa, tá? Vamos esquecer agora, o CS no balanço de substrato. Vamos pensar só agora na biomassa. O que está entrando? Vazão vezes CX0. O que está saindo? Vazão vezes CX. O que está sendo produzido de biomassa aqui? Lembram? Que a Gisele deve ter passado para vocês, Monod? Lembram? Em que, é que eu não sei o comando de Mi aqui, mas será Mi VCX menos KD VCX? E o que está sendo consumido? Lembra da respiração endógena? Então, o que está sendo produzido de biomassa nesse reator? Vamos lá nas aulas e lembra como é que é o crescimento celular por Monod. E o que está sendo consumido de biomassa aqui nesse reator? Lembram lá da respiração endógena, do KD vezes CX, de como é que funciona isso? Tudo isso é igual a zero. Entrada menos saída, mais produção, menos consumo é igual a zero. Vão tentando fazer aqui, mas como aqui a aula é gravada, vocês podem ver já a resolução desse exercício, que é a equação do balanço. Vazão VCX0 menos vazão VCX, mais o que está sendo produzido, μCx vezes o volume do reator, menos o que está sendo consumido, KDCx vezes o volume do reator, tudo isso é igual a zero. Tá, podemos continuar nesse balanço fazendo algumas considerações. Por exemplo, quando eu comparo o que está entrando de biomassa no meu reator
com o que eu tenho de bactéria aqui no meu reator, ou seja, meu CX0 com meu CX, esse valor aqui, ele é praticamente insignificante. Porque as bactérias que tem no esgoto, elas têm uma certa quantidade, mas não o suficiente para promover uma degradação, não o suficiente, senão o esgoto não precisava ser tratado. Se lá tivesse bactéria suficiente para degradar, não fazia sentido pensar. Então a gente precisa concentrar essas bactérias numa concentração alta para que ocorra degradação. Então esse valor nosso de entrada de CX, quando CX0 num sistema de tratamento biológico, ele é zero. Então ele é zero. Então esse termo aqui fica igual a zero. Se esse termo aqui é igual a zero, esse termo aqui do nosso balanço some também, né? Vazão VCX0. Sumindo, a gente consegue resolver essa equação. Como é que ficaria a resolução disso? Então, eu isolei CX vezes V, que está em evidência nesses dois termos aqui. Quando eu isolo esses dois, CX vezes V, eu coloco entre parênteses μ menos KD. E eu passo esse valor de Q, VCX, para o outro lado. Tudo isso é igual a vazão VCX. Estou só trabalhando aqui, tá? Trabalhando só na equação. E, como resposta final, eu pego esse valor aqui, de CX vezes V, e jogo aqui de baixo. E dividindo, né? Não, ao contrário. Eu pego esse valor de Q VCX e jogo aqui dividindo. E jogo esse μ menos KD dividindo também, para ficar do jeito que eu quero a equação, ó, que 1 sobre μ menos KD é igual CX vezes V dividido pela vazão vezes CX. Agora eu quero que vocês pensem um pouco comigo nessa equação aqui. Quando eu pego CX e multiplico por V, o que eu tenho? Vamos ver. CX vezes V, eu tenho minha massa de micro-organismo no reator. Ah, legal. CX vezes V é a massa. E quando eu pego a minha vazão vezes CXX? O que é minha vazão vezes CXX? É a vazão mássica de micro-organismos que saem do reator. É óbvio, é só a gente ver aqui. O que está saindo de biomassa do reator? É a vazão VCX. É isso que está saindo. É o Q VCX. Então, se 1 sobre μ menos KD é igual a CX vezes V dividido por vazão VCX, isso tudo aqui é igual à idade de lodo. Olha que conclusão interessante, pessoal. Tudo isso é igual à idade de lodo. Certo? Massa de micro-organismos no reator pela vazão de micro-organismos que saem do reator. Só que aí eu tenho CX em cima e embaixo dessa minha equação aqui. O que a gente faz então? A gente divide um pelo outro, dá 1, e vai sobrar volume dividido por vazão. Olha que louco. Olha que maluco que é isso. Quando eu faço balanço de massa para um reator mistura completa, sem recirculação, o que me sobra é que volume dividido pela vazão é igual à idade de lodo, e como vocês já viram a definição, volume por vazão é a definição de tempo de detenção hidráulica. Isso tem que ficar no cérebro de vocês para sempre, na área de saneamento. Quando eu tenho um reator mistura sem recirculação de biomassa ou sem nenhum artifício que faça a biomassa ficar retida ali por mais tempo, a minha idade de lodo, ou seja, o tempo em que as bactérias vão ficar dentro do reator, é igual ao tempo de detenção hidráulica desse reator. Isso é obrigatório saber sempre. Beleza? Idade de lodo é igual ao tempo de detenção hidráulica. Isso é um reator mistura completa sem recirculação. Com isso, se eu quero aumentar a idade de lodo, ou seja, se eu quero aumentar o tempo que minha bactéria fica lá, para ela ficar mais tempo, eu conseguir ter mais degradação, só tem um jeito. Aumentando o TDAH do reator, aumentando o tempo de detenção hidráulica do reator.
Ou eu aumento o volume ou eu diminuo vazão. É a única forma, não tem outro jeito. Perfeito? Bom, tendo dito isso, a gente vai passar para o próximo caso, que é um pouquinho mais trabalhoso, que é fazer o mesmo balanço para um reator mistura completa, só que agora com recirculação de uma parcela da biomassa. Então vamos entender, o que está entrando no meu reator com relação à biomassa? De novo, tudo que for substrato a gente vai ignorar. O que está entrando nesse meu, vamos usar isso aqui de volume de controle, tá? O que está entrando nesse meu volume de controle? Vazão VCX0. E o que está saindo? Está saindo uma vazão VCXF e está saindo também uma vazão VCXX. Então vamos entender o que é esse sistema aqui. Eu tenho entrando aqui, vocês viram lá o reator que tem mistura, vai para um decantador, nesse decantador, tudo que for efluente clarificado fica na superfície, a parte da biomassa, do lodo, das bactérias fica aqui no fundo, parte desse lodo que ainda está ativo eu recirculo para o meu sistema, e o excesso, aquilo que crescer para mais, eu descarto e jogo fora. Isso como vocês viram lá nos primeiros slides, isso aqui é o processo de um reator de lodos ativados. Então, num reator desse, o que entra? QVCX0. O que sai? QVCXF e QWVCXX. Como é que a gente pode fazer o balanço, então? Entrada, menos as duas saídas, mais produção por monô, menos consumo, respiração endógena. Isso é igual ao acúmulo, que a gente está trabalhando no regime permanente, o acúmulo é zero. Olha como é que fica então o nosso balanço. Igual, como comentamos, né? QVCX0 menos a saída, eu somo então QVCXF mais QWVCXX, somei as duas, mais produção menos o consumo é igual a zero. De novo, quando eu comparo tanto que está entrando quanto que está saindo do meu sistema, essa biomassa que está tanto entrando quanto saindo, num reator que tem decantador, então a entrada a gente já viu que é zero. Mas num reator que eu tenho decantador, isso aqui também ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno que quando ele multiplica por qualquer coisa, por ser um valor muito pequeno, a gente pode considerar esse valor zero, para a gente conseguir trabalhar no nosso balanço de massa. Então, tanto essa entrada quanto essa saída, eu tenho basicamente zero de concentração de biomassa. Então, esse meu termo aqui, como ele multiplica uma coisa por zero, vai sumir. Esse meu termo aqui também vai sumir. Então, vai sobrar QWVCXX, MiCX vezes V, KDCX vezes V. Vamos continuar, então, esse balanço. Fiz a mesma coisa. Joguei isso aqui para lá e isolei o termo em evidência CX vezes V. E eu vou passar agora eles dividindo, né? E olha que interessante que eu vou ter, pessoal. Isso aqui também tem que ficar na cabeça de vocês para sempre. 1 sobre μ menos KD é igual CX vezes V, isso aqui vocês já sabem o que é. É a massa de micro-organismo do reator, dividido por QW vezes CXX. O que é o QW vezes CXX? Se eu falo que isso aqui é praticamente zero, então a quantidade de biomassa que sai pelo efluente final é quase zero. Então, qual que é a quantidade que vai ser significante? É essa aqui. Então, qual que é a vazão mássica de bactéria, de lodo que está saindo do meu reator? QW vezes CXX. De novo, quando eu tenho massa dividido pela vazão mássica de micro-organismo, de lodo, eu tenho o conceito de idade de lodo. Só que agora é diferente do que a gente viu no slide passado. CX é diferente de CXX. Porque aqui eu tenho um lodo concentrado. Então, quando a gente compara aqui, o meu CX, ele é menor do que o meu CXX. Meu CXX é bem maior, porque ele é concentrado. Então, feito isso, eu não consigo cancelar, porque os dois não são iguais. E eu tenho, então, que CX vezes V é igual à idade de lodo do meu reator, que é diferente
do meu TDAH. Segunda observação importante, um reator mistura completa com recirculação de biomassa, eu consigo desvincular idade de lodo do tempo da detenção hidráulica. Eu consigo então deixar as bactérias lá mais tempo, mesmo com o tempo de detenção hidráulica baixo. Essa que é a grande vantagem de sistemas com recirculação. Por exemplo, um lodo ativado, eu trabalho com TDAH de 8 horas, idade de lodo de 5 dias. Já numa lagoa, eu não consigo, eu tenho que trabalhar com TDAH de 5 dias. Por quê? Porque é o tempo que as bactérias precisam ter para ter o contato, para conseguir fazer a degradação do poluente. Então, assim, essa é a grande sacada dos reatores com recirculação. E como é que eu faço para aumentar essa idade de lodo? Se a gente parar para pensar, né? Quanto maior for a massa aqui, vamos pensar que essas bactérias estão no reator, quanto mais eu tiver delas, se eu tenho mais boca para comer a mesma concentração de poluente, vai comer mais rápido. Então, teoricamente, quanto maior for meu CX, melhor vai ser. Isso é verdade? É. Isso sempre é verdade? É, sempre é verdade. Quanto maior for o teu CX, quanto maior for a concentração de lodo no reator, mais rápido o teu efluente vai ser degradado, porque vai ter mais boca para comer a mesma quantidade de alimento e você vai ter uma degradação maior. Só que aí a gente gera um problema. Vamos pensar o seguinte, para eu aumentar essa idade de lodo, para eu deixar mais tempo as bactérias aqui, o que eu posso fazer? Bom, eu reduzo esse composto aqui de baixo, esse denominador aqui, basicamente reduzindo o descarte. É só não descartar lodo. Certo? Ó, se eu tenho aqui que para aumentar essa massa, aumentar a idade de lodo, basta eu reduzir o lodo que eu descarto, esse QW, por que eu não faço ele ficar próximo a zero? A gente não pode levar ele no limite a ser zero. O que vai acontecer? A idade de lodo vai tender ao infinito, vai ser ótimo. Tá, e se eu zerar o descarte e não descartar mais lodo, não vai ser melhor ainda para o sistema? Aí a gente gera um problema. Que é, imagina o seguinte, eu começo a circular CXX e eu não descarto mais lodo. Vamos pensar nessa situação, não tem mais esse descarte aqui. Se eu não tenho mais esse descarte, eu recirculo, o meu CX aqui no reator vai aumentar, e eu não descarto mais nada, eu recirculo, esse CX vai aumentando, vai ficando cada vez mais alto essa coluna de lodo aqui, e eu não estou jogando nada fora. E vai chegar no momento que vai ficar ainda mais alto esse lodo aqui acumulado, e eu não estou jogando nada fora, e recircula. Vai chegar no momento em que eu tenho o meu lodo saindo no efluente final, e esse meu CXF não vai ser mais CXF, vai ser CXX. E aí, acabou a eficiência do meu sistema. Porque quando eu tenho que o que está saindo aqui de concentração de biomassa é muito alto, essa biomassa que sai no meu efluente, ela gera uma certa DBO particulada, que eu estou basicamente transformando uma coisa que estava solúvel, dissolvida ali no esgoto, com uma coisa que vai ficar particulada, que é essa biomassa em forma de bactéria. Então, eu não estou tratando nada. Então, esse sistema aqui basicamente não teria eficiência nenhuma. O que se busca hoje? Se busca muito otimizar os decantadores para fazer eles terem uma separação ainda melhor. Talvez não com decantador, mas com um sistema, por exemplo, um reator com membrana, que tem membranas que fazem essa ultrafiltração para que realmente fique retido aqui só o lodo e consiga fazer essa separação, mesmo com altas concentrações de biomassa aqui, a membrana separa e tal, mas as membranas também têm limitação. Então, assim, uma coisa que é muito importante é tentar encontrar sistemas que aumente a concentração de biomassa aqui, só que sem atrapalhar o teu decantador, sem atrapalhar a tua unidade final de separação, porque senão vai começar a sair muito sólido, muita biomassa no efluente final. Então, eu não posso fazer isso, ignorar para sempre esse valor, porque vai chegar uma hora que o meu sistema entra em colapso, eu vou ter basicamente tudo saindo no meu efluente final. Beleza? Então, essa é a discussão que a gente tinha que fazer. Por que a gente descarta o lodo? Já vimos o porquê. Senão a gente vai ter o sistema de decantação no limite e ele não vai conseguir separar absolutamente nada. Feito, pessoal. Aqui, então, a gente finaliza um conceito muito importante, pessoal, que é
idade de lodo e reator mistura com e sem recirculação. Exemplo de um reator mistura sem recirculação. Lagoa Irada mistura. Um exemplo de reator mistura completa com recirculação. Lodos ativados. São os dois que a gente vai ver. Um na aula de hoje e outros na semana que vem. Senão ficaria uma aula muito grande. E a lagoa Irada facultativa? Ela não é uma lagoa mistura aos moldes que a gente conhece, porque ela não consegue suspender toda a biomassa que está presente nela. E agora, pessoal, um outro ponto importante antes da gente começar nos parâmetros de projeto é relembrar o conceito de crescimento líquido de biomassa num reator. Pelo que eu pesquisei, a Gisele passou isso para vocês, esse crescimento por Monod, que são essas equações aqui. Crescimento líquido nada mais é do que o crescimento menos a minha mortalidade. Eu posso fazer esse cálculo, né, de crescimento de duas formas, ou pela equação de Monod, ou pela equação de produção de sólidos. Acho que vocês já viram as duas também. As duas dão a mesma coisa, dá quanto de biomassa cresce no reator, que é basicamente aquilo que eu vou ter que jogar fora, tá? Quando eu entro em regime permanente, tudo que cresce além daquilo que eu quero, eu jogo fora. Então, é aí que a gente tem basicamente duas formas de a gente calcular essa produção de sólidos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: partindo dessa equação, dessa igualdade, na verdade, né? Que isso é verdade. Se isso aqui é crescimento líquido, isso aqui também é crescimento líquido, os dois são iguais. Partindo dessa igualdade e fazendo algumas transformações matemáticas, por exemplo, aqui eu isolo Cx, deixo μ menos Kd e continuo a equação. Esse μ menos Kd, se a gente lembrar lá que idade de lodo é 1 sobre μ menos Kd, então se a gente lembrar aqui, né, ó, idade de lodo, 1 dividido por μ menos Kd. Então, se isso aqui, se 1 menos μ menos Kd, se 1 dividido por μ menos Kd é igual a idade de lodo, isso aqui é igual a 1 dividido pela idade de lodo. E é isso que a gente vai fazendo, a gente vai trabalhando nessa equação. Então vai ser Cx dividido por idade de lodo, eu mantenho, aqui eu passo a idade de lodo multiplicando os dois termos, e com isso aqui eu tento isolar o Cx para calcular a nossa concentração de biomassa no reator. Então, continuando com esse Cx aqui, eu passo ele para lá, tenho meu Cx no mesmo lado, coloco ele em evidência, ele em evidência vai dar 1 mais Kd vezes θc, θc, idade de lodo, tá? A gente já viu lá atrás, θh é detenção hidráulica. Isso aqui é alguns termos, tá, pessoal, que a gente vai trabalhar hoje até o fim do curso. θh, tempo de detenção hidráulica, θc, tempo de residência celular, idade de lodo. Então, colocando aqui em evidência, vou colocar o Cx agora de um lado, vai dar aqui o Cx é igual a Y que multiplica CS0 menos CS vezes θc dividido por 1 mais Kd vezes θc, tudo isso vezes θh. Isso é a forma de eu calcular a concentração de biomassa em um reator mistura completa. Certo? Vindo do balanço. Estou demonstrando aqui para vocês que a gente vai ver essas equações de hoje até o final do curso. E isso aqui? Tá, vamos supor então, aqui eu tenho TDAH. E a gente sabe que TDAH é volume por vazão. Se eu sei que TDAH é volume por vazão, eu vou substituir ele aqui na fórmula. Aqui com um erro, tá? Aqui está com um erro que eu vi agora no slide. Eu vou corrigir antes da gente brincar aqui. Esse valor aqui. Esse TDAH, ele é volume por vazão. Então, eu pego
esse volume que vai estar aqui embaixo e a vazão que vai estar lá em cima. Colocando esse aqui, né, daria então volume aqui embaixo. Opa, ficou uma pontinha mais fina aqui. Volume aqui embaixo, vazão aqui em cima. E esse volume que está aqui embaixo eu passei para lá multiplicando e jogo Cx aqui embaixo, multiplicando também, e isolo o volume. Então eu tenho que o volume do meu reator é igual ao Y, CS0 menos CS, vezes θC vezes vazão, essa vazão está aqui, dividido por 1 mais KD θC, vezes o meu Cx. Esse θH eu esqueci de apagar, porque ele virou vazão, volume por vazão, tá? Então essa aqui é a equação que calcula o volume de um reator mistura completa. Então, só com essas duas equações a gente está basicamente resolvido o dimensionamento do reator de lodos ativados, partindo desses dois equacionamentos aqui. Mas a gente vai ver isso com calma quando a gente chegar no momento. Mas é importante vocês saberem, quando vocês virem essas fórmulas, que elas têm uma origem e que tudo vem do balanço. Bom, temos aí 46 minutos de gravação, de aula. Agora a gente vai para o projeto, basicamente, de lagoa. Por que eu gosto de fazer essa introdução, de voltar ao balanço, voltar às vezes um pouco até na parte de cinética? Porque vocês vão ver, pessoal, que quando a gente entra em parâmetro de projeto, é basicamente fazer formulinha, fazer continha. Só que fazer continha para a gente não serve. A gente tem que saber da onde está vindo cada um e por que a gente adota aquele parâmetro. Então, assim, colocar um valor porque está na formulinha e... Não. Então, por que a idade de lodo é importante adotar? Qual que é o sentido dela? Por que essa equação existe? Da onde ela vem? Por que os volumes das minhas lagoas são maiores do que os volumes do meu reator de lodos ativados? Tudo isso é importante para a gente refletir, entender e não apenas decorar uma forma de resolver ou de dimensionar o sistema. Então, vamos fazer o projeto dessas duas lagoas. Vamos ver os parâmetros dela. Lembrando que a única diferença entre as duas, pessoal, é essa aqui, o lodo sedimenta e não tem decantador, não tem lagoa de decantação. E esse aqui, o lodo fica todo em suspensão, consequentemente eu tenho uma lagoa de decantação. Como é que eu projeto? Antes de falar isso, eu vou mostrar. Isso aqui é a estação de São João da Boa Vista. Não sei se quem é da região conhece lá. Eu fui fazer uma visita lá no passado. Eles têm lá uma lagoa aerada, duas no caso, seguido de lagoa de decantação. Olha que bacana que é o sisteminha deles lá. Então aqui entra o esgoto, ele passa por toda essa lagoa aqui de aeração, onde sofre degradação. Então aqui é a entrada, a saída pelo centro aqui, pela essa outra parte, pelo centro não, pelo meio, né? Então ele entra por uma ponta e sai ele entra por aqui, por esse lado e sai por aqui. E o que sai vem para essas lagoas de decantação, que aqui não tem aeração, não tem nada, a única função dela é fazer o lodo ir para o fundo e ficar na superfície um esgoto clarificado, tratado para ser jogado no curso da água, né? Então isso aqui é o exemplo daqui de São João. Quem tiver a oportunidade, for da região e conhecer lá, é bem interessante. Ótimo. Então, uma coisa importante. O que faz uma lagoa ser misturada? O que promove a mistura? Primeiro, os aeradores. Aeradores são essas estruturas que a gente coloca para promover, além da entrada de ar no sistema desses reatores, né? Para promover a degradação aeróbia do meu poluente, além disso, eles servem para promover a agitação do meu sistema. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia. Esse tipo de aerador chama aerador de eixo vertical, aerador superficial de eixo vertical. Quanto mais aeradores eu tiver no sistema, mais minha lagoa ela tende a ser uma lagoa de mistura. Por quê? Porque eu não tenho lodo que vai sedimentar aqui no fundo dessa lagoa. Já uma lagoa com menos quantidade de aerador, ela vai conseguir promover a aeração do sistema, ou seja, eu vou conseguir ter oxigênio suficiente para minha degradação aeróbia,
mas eu não tenho potência suficiente para agitar todo o lodo, então parte dele fica retido aqui no fundo. Então, essa quantidade de gerador, que na verdade está relacionada diretamente à potência que eu insiro no sistema, está diretamente relacionada a esse grau de mistura aqui no meu sistema. Tá, então isso aqui, tá vendo, os aerador? Ele funciona exatamente misturando e promovendo a aeração, tá? Aqui no nosso curso a gente vai ver basicamente dois sistemas aeróbios, que é a lagoa e lodos ativados, e um sistema anaeróbio, que é o reator UASB. Então o reator aeróbio ele precisa de entrada de ar de alguma forma. E lagoa e lodos ativados é por uma aeração artificial, feita, nesse caso, com aerador superficial. No caso de lodos ativados, a gente vai ver que é feita com ar, quando a gente faz difusão de ar, de microbolhas de ar no sistema. Aqui não, aqui é aqueles aeradores superficiais. Vocês devem já ter visto alguém em algum lago, pessoal que trabalha com pesca, às vezes coloca isso para aumentar a quantidade de oxigênio dos lagos e tal. É o mesmo princípio. Só que a gente projeta isso aqui para ele conseguir fornecer oxigênio em quantidade suficiente para o meu sistema, para garantir que não vai faltar oxigênio para minhas bactérias. Então não vai faltar receptor de elétrons aí, né? Pensando na bioquímica do processo aeróbio. Então vamos lá aos parâmetros. Sabendo tudo isso, tá vendo? A gente ficou 50 minutos da aula discutindo para chegar agora e falar em 10, 15 minutos os parâmetros. Por quê? Porque, pessoal, isso aqui a gente tem que saber. Sabendo a teoria, sabendo de onde vem, o resto é simples. Por exemplo, o TDAH. Uma lagoa aerada facultativa de 5 a 10 dias e uma lagoa aerada de mistura de 2 a 4 dias. Por quê, pessoal? Consegue imaginar o porquê que para uma mesma lagoa, só pelo fato de ter menos aerador, eu vou precisar de mais tempo, ou precisar de mais tempo de TDAH, eu vou ter mais volume, minha lagoa vai ser maior, vou ter mais tempo. Simples, pessoal, porque tuas bactérias, parte delas, elas vão ficar no fundo, elas não vão estar em contato com o teu poluente, então eles não vão ter ali uma boa transferência de massa, então você vai ter que ter mais tempo para você garantir que o sistema consiga fazer a degradação do poluente. E para eu ter quantidade suficiente de bactéria, eu preciso ter uma idade de lodo alta, ou seja, acima aí de 2, 3 dias pelo menos. No caso do lagoa aerada facultativa, a idade de lodo é de 5 a 10 dias, porque a idade de lodo é igual ao TDAH. E na lagoa de mistura pode ser de 2 a 4 dias a idade de lodo, porque também a idade de lodo é igual ao TDAH. Em lagoas, sistema sem recirculação, o TDAH é igual à idade de lodo. Olha que simples então, como é que eu projeto uma lagoa aerada facultativa ou uma lagoa aerada mistura, pessoal? Vamos pensar, olha que simples, TDAH volume por vazão. A vazão é um parâmetro que a gente sempre vai ter vazão. Para qualquer projeto que a gente for fazer, sempre a gente vai ter vazão. A gente não consegue começar a fazer nada sem saber a vazão. Sabendo a vazão e adotando um TDAH na faixa indicada, a gente tem o volume da lagoa. Simples assim. Se eu tenho o volume dela, como que eu dimensiono? Quais são as formas dela? Eu tenho a profundidade. Sabendo a profundidade que tem que ser adotada nesse tipo de lagoa, de 2,5 a 4 metros, e sabendo o volume, eu defino a área de superfície, certo? Volume é igual à área de superfície, ou área da base, vezes a altura. Altura de 2,5 a 4, adotando uma altura, eu tenho a área. E sabendo a área, eu falo, minha lagoa vai ser quadrada, ela vai ser retangular, qual que vai ser a proporção LB dela, largura, comprimento, tudo isso vocês vão ver daqui a pouco. Então, tá vendo como que está projetado já o sistema? Ó? Pensando em fazer o dimensionamento do tamanho. É isso. Definir o volume, definir a profundidade, definir a área dela de superfície, vou definir as dimensões dessa superfície dela, comprimento e largura, e está feito o dimensionamento do meu sistema. Porém, eu preciso saber quanto que vai ser a eficiência desse meu sistema. E como é que eu calculo a eficiência? De novo, vocês já viram pela cinética. Cinética desse sistema, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com cinética de primeira ordem para um reator mistura completa. Então, se vocês viram isso, que acredito que viram, vocês já viram a demonstração de que para um reator mistura completa,
uma cinética de primeira ordem, eu tenho que minha concentração final do poluente é igual a inicial dividido por 1 mais K, essa é a constante cinética, vezes o T, e esse tempo é o tempo de detenção hidráulica, né? Então aqui vocês já viram, vou puxar aqui uma setinha só para relembrar aqui no slide, isso aqui é o tempo de detenção hidráulica, TDH. Já viram isso com certeza. Ô Brito, mas tudo bem, mas como é que eu vou saber qual que é o TDH? Não, vocês já sabem, né? Ah, não, tá bom, mas como é que eu vou saber qual que é o valor da constante cinética? Tá aqui. Para esgoto sanitário, o K em Lagoa Arada facultativa varia de 0,6 a 0,8. Dia menos 1 unidade. Ah, Brito, mas beleza, mas falta eu saber o CS0. Pessoal, se vocês forem projetar um sistema e não souber a concentração inicial do teu poluente, vocês estão fazendo a coisa errada. É a primeira coisa que a gente tem que saber junto com a vazão. Qual que é a vazão que eu tenho que tratar e qual que é a concentração do poluente que eu tenho. Então, sabendo isso, TDH, a gente adotou constante cinética, temos o valor de CS final solúvel. Isso aqui é importante a gente grifar de novo. Ó. Solúvel. O que é solúvel? É aquela matéria orgânica que está dissolvida no meu efluente. E se for lagoeirada mistura? A única coisa que muda vai ser o TDH e o K, que vai estar em outra faixa. O K de 1 a 1,5 e o TDH de 2 a 4 dias. O CS0 é igual. Igual. Tipo assim, é o valor de poluente de entrada, né? O valor de entrada do meu poluente. E cinética de primeira ordem para um reator mistura completa. É esse o equacionamento final dela. Vocês já devem ter visto, por isso que a gente aqui não faz essa demonstração, porque vocês já viram. Perfeito? Ô Brito, você grifou solúvel e tal, mas tem alguma outra DQO que sai do meu efluente? Claro que tem. Vocês acham que, por mais que eu falei que é pouquinho, lembra que eu falei lá? O CXF, o valor de saída no reator? Ó, concentração de biomassa no efluente. Ou seja, meu CXF, ela é baixinha, tudo bem. Baixinha quanto? Ah, ela vai ser uns 50, uns 60 miligramas por litro. Tá, ela é muito pequena quando eu comparo com um tanque de aeração que tem 3.000, por exemplo. Muito pequeno. Só que esse pouquinho que sai, quando eu quero um tratamento com uma alta eficiência, essa bactéria minimamente que sai ali, ela gera uma certa DBO. Ela gera uma certa quantidade de carga poluente, porque ela é carbono, essas bactérias feitas de carbono, então ela gera essa carga de poluente. E como é que eu transformo essa carga de poluente que está saindo de sólidos ali em DBO? Simples também. Como? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que o meu CXF, vou fazer uma continha aqui, é igual a 10 miligrama de SSV por litro. Agora eu quero saber quanto que é minha DBO particulada. Quanto que é? Então, a minha DBO particulada, ela é igual. Se está saindo 10 mg por litro, existe uma relação já calculada que transforma sólidos suspensos voláteis em DBO. Ou seja, quanto miligrama de DBO é gerado por miligrama de sólidos suspensos voláteis que saem no meu efluente? Então aqui está falando, normalmente é de 0,4 a 8 miligramas de DBO por miligrama de sólidos suspensos voláteis no efluente. Meu, se é de 0,4 a 0,8, vamos botar 5. Vamos considerar 5. Então, considerando que eu tenho essa relação igual a 5, então eu vou ter 10 miligramas de SSV por litro, que multiplica 5 miligrama de DBO por miligrama de SSV. Vai cortar nessa equação o SSV do denominador com o SSV do numerador. E vai sobrar a unidade miligrama por litro.
Aqui é 0,5, tá? É duro, se eu não conseguir editar. Ah, vou conseguir fazer. De novo, vamos considerar aqui 10, que é a saída, né? Miligrama de SSV por litro, vezes 0,5, que é um valor entre 0,4 e 0,8. Adotei, tá? Miligrama de DBO por miligrama de SSV. Então, de novo, eu vou cortar SSV com SSV, vai sobrar miligrama de DBO por litro. Concentração, tá vendo? Unidade de concentração de DBO. Ou seja, a minha DBO particulada vai ser igual a quanto? Particulada. Isso. 10 vezes meio, 5 miligrama de DBO por litro. Ô Brito, e quanto que vai sair de DBO final no teu sistema? A final vai ser igual a DBO solúvel, que a gente calculou pela cinética, mais a DBO particulada. Simples assim, pessoal. A solúvel vem da cinética e a particulada vem da relação de quanto que está saindo de sólidos no meu efluente. Beleza? Ô Brito, mas e se eu, por exemplo, eu não souber em relação a sólidos suspensos voláteis e só fizer uma análise de sólidos suspensos totais ou sólidos suspensos? Tem relação que usa também sólidos suspensos. Tem uma forma de eu transformar sólidos suspensos em sólidos suspensos voláteis. Então, existem várias formas de você ir de um lado para o outro. Então, você pode transformar isso em sólidos suspensos e depois usar a relação de sólidos suspensos. Ou você pode trabalhar na mesma relação, ou transformar de um para o outro, enfim. Isso aqui é tranquilo. Concentração de biomassa no reator, CX. Lagoerada facultativa eu não sei, porque parte dela é sedimento e parte de suspensão a gente não consegue. E numa lagoerada mistura, se vocês lembrarem daquela equação, pessoal, lá de CX, que eu vou voltar, tem que voltar, senão a gente não consegue continuar. Lembra dessa equação aqui, que eu falei de CX? Pensa num sistema sem recirculação. Num sistema sem recirculação, a idade de lodo ela é igual ao TDAH, ou seja, eu vou cortar isso aqui, ó. Quando não tem recirculação de lodo, que é o caso de uma lagoerada de mistura, os dois cortam. Vai me sobrar o que para calcular CX? Vai sobrar justamente essa equação que eu projetei aqui para vocês. Ó, CX é igual a Y, CS0 menos CS, dividido por 1 mais KD vezes θH. Sim ou não, pessoal? Beleza? Assim, tá vendo? Vocês vão começar a ter... O que a gente tirou aqui de novidade? Nada. Ó, cinética, que vocês já viram. Esses conceitos de TDAH, vocês já viram. Essas relações de série de sólidos, provavelmente vocês já devem ter visto também. Não sei se nessa matéria, ou talvez numa matéria com a Renata dá, não sei, enfim. Nada de novidade aqui. Como é que eu controlo concentração? Pela fórmula do balanço, quando eu faço a igualdade lá das duas formas de crescimento, nenhuma novidade até agora. Beleza? Então vamos continuar. Como eu falei para vocês que esse é um reator aeróbio, ele precisa de fornecimento de oxigênio. E esse oxigênio vão ser fornecido pelos aeradores, certo? Quanto de oxigênio, pessoal, eu preciso? Então, antes de eu responder essa pergunta, vamos pensar no conceito de DBO. O que é DBO? Seria a demanda bioquímica de oxigênio para você conseguir degradar aquele teu efluente. Então, se eu tenho uma DBO de 300, quer dizer que eu preciso de 300 miligramas de oxigênio para degradar aquele poluente do meu efluente.
Então, para eu calcular quanto de oxigênio que eu preciso para degradar um poluente, nada mais vai ser do que pegar o que está entrando menos o que está saindo, subtrair um do outro, e eu vou saber então quanto que eu tenho de consumo de oxigênio. Então, por exemplo, entrou 300, saiu 30. Entrou 300, saiu 30, então consumiu 270 miligramas de oxigênio por litro. Só que eu quero, nessa requisito de oxigênio, eu quero unidade de massa por tempo e não mais por volume. Multiplico pela vazão. Então isso nada mais vai ser do que vazão vezes a diferença de concentração. E tem esse coeficientezinho A aqui, que quando vocês vão olhar ele, eles vão variar de 0,8 a 1,2 para a lagoeirada facultativa e de 1,1 a 1,4 para a lagoeirada de mistura. Mas vocês concordam que ele é muito próximo a 1? Tanto é que para a lagoa facultativa a gente pode considerar ele 1, se ele for 1, ele é basicamente, ele é realmente só essa diferença. Para a lagoeirada de mistura, que às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais, que às vezes parte desse de oxigênio pode ser usado para degradar essa matéria orgânica ali que está em suspensão, na própria biomassa, por isso que a gente coloca um pouquinho a mais de oxigênio. Mas no fundo, o que a gente tem que saber? O que consome de oxigênio é o que eu tenho que colocar. Então, se consumiu isso, é o que eu vou ter que colocar. É CS0 menos CS. E depois eu faço as conversões de unidade para conseguir dividir. Aqui você consegue verificar qual unidade que está o meu CS0, meu CS, para tudo eu conseguir converter para sair no final o resultado que eu quero em quilograma de oxigênio por dia. Isso é o meu requisito de oxigênio. Quanto que eu preciso de oxigênio no meu sistema? Requisito. Quanto que eu preciso? Calculando o que eu preciso, pessoal, eu preciso saber, então, quem vai me fornecer esse oxigênio. E a gente já viu quem vai fornecer são os aeradores superficial, de eixo vertical. Aqueles aeradores que a gente viu nas imagens anteriores. Tá, mas quantos aeradores eu vou precisar? Qual que é a potência deles que eu vou precisar para pôr no meu sistema? Então, cada um tem uma potência. Quanto que cada um consegue transferir de oxigênio para o meu reator? É isso que a gente precisa saber. E como é que a gente faz para saber isso? A gente vai no outro conceito que é calcular a potência necessária para eu garantir que seja atendido aquele meu requisito de oxigênio. Ou seja, para eu atender esse meu requisito de oxigênio, qual que é a potência em quilowatts, em cavalo, enfim, eu vou ter que inserir para garantir que seja atingido essa quantidade de oxigênio sendo fornecida para o sistema. E aqui, pessoal, a gente tem que ter uma definição importante, que é a definição de eficiência de oxigenação padrão e eficiência de oxigenação no campo. Então vamos pegar o seguinte, aquele cara que projetou o aerador que vocês viram nos slides anteriores, ele sabe quanto que aquilo lá transfere de oxigênio por potência por hora. Ele sabe. Por quê? Porque quando ele constrói, ele pega esse equipamento que ele constrói, ele leva ele num tanque com água limpa, uma temperatura de 20 graus, com 0 de oxigênio dissolvido, uma água sem salinidade, ao nível do mar, água limpa, e faz o teste. O que é o teste? Ele liga o sistema e vê quanto que ele consegue fornecer de oxigênio por hora pela potência dele. Então, se o sistema tem 1 kW, ele vai saber, forneceu tantos quilogramas por hora por quilowatt. E aí, ele vai fornecer para a gente, o fabricante, essa informação, que é a eficiência de oxigenação padrão. Quantos quilos de oxigênio ele consegue fornecer por quilowatt por hora? Ele testou, o dono lá testou, o fabricante testou. Então, se eu sei quanto que ele fornece por quilowatt por hora, aí fica fácil. Por quê? Tá vendo que aqui depois a gente só divide? Mas na verdade a gente está dividindo pelo valor em campo e não pelo valor padrão. E depois eu multiplico por 24 horas só para ser a unidade de conversão, né? Cortar o 24, que é um dia, pela hora, e fica tudo cortado aqui para não ter... Porque o requisito de oxigênio está em dia
Isso aqui está em hora, é só para mudar as unidades, por isso que tem esse 24 aqui. Mas isso, tudo bem, não tem importância. Vamos só trabalhar nas unidades que a gente está vendo aqui. A eficiência de oxigenação, de 1,2 a 2. Isso aqui são valores que eu peguei na literatura, pessoal, mas pode ter aeradores mais eficientes, tá? De repente um aerador consegue transferir 3 kg por cada kWh aplicado, 5 kg, mas em média é esse valor. Mas por que a gente não pode usar esse valor para calcular a potência a potência total de aerador que eu vou ter que ter no meu sistema? Porque quando a gente trabalha com esgoto, a gente está trabalhando com esgoto sujo, com salinidade. Então, os resíduos que ficam presentes no esgoto, eles geram uma salinidade elevada. Eu tenho ali um monte de composto, a água é suja. Às vezes eu estou a 1.200 metros acima do nível do mar, às vezes eu estou a nível do mar. E às vezes eu estou a 15 graus, 10 graus, às vezes eu estou a 30 graus, dependendo do local que eu estou trabalhando. Então, eu preciso levar em consideração que no campo eu não vou conseguir trabalhar com o meu valor padrão. Ele consegue trabalhar de 55% a 65% do meu valor padrão. Ou seja, nunca 100% do padrão. No máximo aqui 65% do padrão. Então se o máximo é 65%, como é que eu faço para calcular a eficiência no campo? Eu vou lá com o fabricante, vejo o modelo de aerador dele, vejo quanto que ele fornece por kWh e multiplico por essa quantidade que ele vai conseguir realmente transferir, de 55% a 65%, e calculo a minha eficiência de oxigenação no campo. E com a minha eficiência de oxigenação no campo, eu jogo nessa fórmula e calculo a potência que eu vou precisar aplicar no meu sistema. E aqui, pessoal, que é uma coisa legal. Por exemplo, vocês vão ver lá que os aeradores, às vezes eles têm aerador de 1 kW, de 5 cavalos, 10 cavalos, 15 cavalos, 20 cavalos, 30 cavalos, 50 cavalos. Depois vocês conseguem transformar essa potência em quilowatt. Eu deixei até a transformação aqui. E aí vocês vão calcular aqui, sei lá, vamos supor que na continha que a gente fez, o requisito de oxigênio deu 100 cavalos. E eu verifiquei lá que eu tenho aerador de 5 e de 10 cavalos. Então eu vi lá com o fabricante, os aeradores que o fabricante fornece tem de 5 cavalos e tem de 10 cavalos. Ô Brito, mas não tem um aerador de 100, como é que eu faço? Se não tem um aerador de 100, mas você precisa de 100, você vai pôr 10 de 10 ou 20 de 5. De uma forma homogênea, que garanta uma boa mistura e que garanta uma boa homogeneidade do teu líquido dentro do sistema. É isso que a gente vai buscar. Ah, Brito, eu vi que meu fabricante tem um de 100. Eu posso comprar um de 100? Não pode também. Você acha que um aerador só numa lagoa gigante vai conseguir promover a aeração, mistura? Não vai. Então a gente precisa ter essa visão técnica do quanto eu vou colocar, em que posição eu vou colocar esses aeradores para garantir essa mistura, para garantir uma boa homogeneização ali do meu sistema. Tá bom? Aqui alguns detalhes importantes sobre os aeradores. Eu vou deixar aqui no slide só, não vou entrar em detalhes aqui agora. Aqui que sim eu vou entrar em detalhes. Quando você pega lá com o fabricante, às vezes ele te dá essa informação, ó, diâmetro de influência, ou seja, quanto que cada aerador tem de raio de mistura e raio de oxigenação. Ou seja, até quanto ele consegue misturar bem e até que distância ele consegue levar o oxigênio de uma forma boa. É isso que quer dizer esses raios de oxigenação e raio de mistura. E aqui, pessoal, um exemplo legal que eu falei para vocês. Ó. Vamos supor que eu quero projetar uma lagoa aerada facultativa. Se eu estou projetando uma lagoa aerada facultativa, é interessante eu deixar aqui no finalzinho sem aerador. Porque no fundo eu quero que o meu lodo não saia do meu sistema. Lagoa aerada facultativa, como vocês lembram, eu tenho menos potência aqui aplicada e eu vou ter o lodo sedimentando. Se eu colocar aerador muito aqui no finalzinho dessa lagoa, vamos imaginar que a entrada seja aqui, né? A entrada aqui e a saída aqui. Se eu coloco o aerador muito aqui no finalzinho, ele vai suspender a biomassa que está aqui e vai acabar fazendo esse lodo sair no meu efluente, aumentando o meu CX do efluente. Isso é ruim para a gente viu que é ruim.
Então, se eu quero uma lagoa aerada facultativa, eu posiciono os aeradores de forma a deixar no final uma zona sem aeração. E um reator de mistura, aí eu posso colocar aerador aqui também. Se for mistura, não faz sentido deixar sem aerador. Então, eu vou lá e coloco outra aqui, coloco outra aqui e garanto que todo ele seja bem misturado, porque aqui na sequência eu vou ter uma lagoa. E eu não vou ficar preocupado com isso, então. Certo, pessoal? Então, vamos continuar. Critério de projeto. Aqui também, talude. O que é talude? Vamos pensar aqui numa lagoa, né? Ela tem um formato assim. Ela faz assim, né? Depois ela faz assim. Ela sobe e assim por diante. Talude é essa parte aqui, ó. Então, quanto que eu tenho que deixar de talude? A relação 1 na vertical para 2 na horizontal. Ou seja, para cada 1 metro que eu desço, eu ando 2 para cá. Então, se eu subir 1, eu ando 2 para lá. Isso que é relação para 2. Então, para lagoas, essas relações vai de 1 para 2 a 1 para 4. Então, isso aqui seria 1 para 2, 1 para 4 seria uma lagoa mais assim, né? Vamos pensar 1 para 4. Opa, vamos voltar aqui. 1 para 4 seria uma lagoa mais assim, né? Menos inclinada. Isso é um talude 1 para 4. Para cada 1 que eu subo, eu ando 4 aqui. Então, isso aqui é equivalente, é claro, não estou fazendo escala nem nada aqui, tá, pessoal? A 1 para 4. Velocidade nas tubulações, para entrada, saída, de 0,9 a 1,3 se for tubulação, se for canal, de 0,4 a 1,2. De novo, como é que eu calculo velocidade num canal ou numa tubulação? Vazão por área. Então, velocidade, vazão por área. Se eu sei a vazão e sei a área do canal, eu acho a velocidade. Se eu adoto a velocidade aqui e sei a vazão, porque a velocidade é um parâmetro de projeto, a gente adota ela e tem a vazão, a gente acha a área. Sabendo a área, acha o diâmetro. Sabendo o diâmetro, a gente acha o diâmetro da tubulação que a gente vai adotar para satisfazer essas velocidades aqui. Olha que imagem legal, pessoal. Isso aqui é a imagem de um talude. O que eu preciso ter num talude de uma lagoa? Então, precisa ter uma borda livre, que seria a região por onde, se mesmo que der algum problema a lagoa não ter mais saída do líquido, ela não transborda, porque eu tenho uma margem de segurança. Eu tenho o coroamento do talude, que é essa região aqui de cima, que varia de 2 a 4 metros, que é onde onde eu coloco, onde eu vou ter o transporte, às vezes, de uma pessoa que vai lá fazer manutenção, vai às vezes passar um veículo aqui e tal. Eu tenho que ter algum dispositivo de proteção, pessoal. Eu acho que eu vou ver se eu volto lá, rapidinho. Se vocês olharem aqui na lagoa, ó, tá vendo que ela tem no começo uma base de concreto? Isso aqui é para evitar com que essa lâmina de água aqui, que fica às vezes com ondulações, cause erosão. Então eles colocam uma estrutura de concreto para evitar essa erosão. Imagina se eles fizessem essa lagoa só de argila, que é uma possibilidade, tá? E não colocasse esse dispositivo de proteção. Aí você rapidamente ia erodir isso aqui e ia desbarrancar teu sistema. Então, é um dispositivo de proteção. As inclinações e tudo mais. Isso aqui, pessoal, todos os livros que eu vou passar aqui para vocês, basicamente material do livro do Von Sperling, ou até no livro do Metcalfe, está tudo lá na nossa bibliografia da disciplina, tudo lá tem essas figuras, tem essas imagens que mostram, mas eu vou deixar aqui nos slides para vocês também. Como é que eu faço a entrada e saída dessas lagoas? Então a entrada pode ser por cima, pode ser por baixo, pode ser com jato, pode ser submersa, a saída. Ela pode ser por cima, ela pode ser com vertedor. Isso aqui é detalhe de projeto que vocês vão ter que pensar aí quando for fazer o projeto de vocês. Existem muitas formas, tá, pessoal? Principalmente uma lagoa aerada, você pode só fazer uma tubulação no nível de água e fazer a saída dela. Ou pode fazer um vertedor, uma caixinha de concreto que vai tirar ali o efluente tratado e vai transportar. Então, assim, existem bastante possibilidades. Qualquer pesquisa que vocês fizerem na internet, vocês vão achar todas essas possibilidades desses detalhes de projeto. Olha o que eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Entrada é uma tubulação
projetada com uma certa vazão, igual eu mostrei para vocês. Eu posso ter um sistema compactado com argila e essa compactação para a lagoa tem que ser de 40 centímetros a uma permeabilidade de 10 a menos 8 centímetros por segundo. Então, quem sabe aqueles coeficientes de permeabilidade, ele tem que atingir esse coeficiente, que é praticamente, esse valor aqui é praticamente, não tem infiltração, não tem permeabilidade, né? Que é a função da argila ali, é fazer não contaminar o lençol nem nada. Ou a gente pode adotar também essas mantas aqui, essas mantas plásticas de diversos materiais que garante aqui que o líquido ele não vai contaminar o solo, não vai contaminar o lençol, não vai contaminar as águas subterrâneas, nem nada. Por quê? Brito, mas você pode fazer uma lagoa toda de concreto? Pode, mas nunca vai ser feito, porque a lagoa é gigante e a gente não vai gastar concreto para uma área daquela, sendo que a gente pode usar um material mais barato, que no fundo vai dar o mesmo efeito. Tá bom? Então, assim, normalmente ou elas têm essas mantas de cobertura ou elas são compactadas com argila. Bom, chegamos aqui no último slide, pessoal. O que eu vou deixar para vocês? Eu vou deixar para vocês, lá no meu site, já tá lá, tá? Lá já tá os slides da aula, dessa aula. Eu vou arrumar agora. A questão, quando vocês assistirem essa aula, já vai ter arrumado a questão do slide lá que estava errado. E vocês vão ter 2 exercícios. Um de lagoeirada facultativa e outro de lagoeirada de mistura. Resolvam esse exercício. Vocês vão chegar numa parte na lagoeirada de mistura que vai ter que projetar a lagoa de decantação. Nessa hora vocês podem parar, porque a gente vai aprender isso quando a gente for ver decantador, daqui uma aula ou 2 aulas. Então não precisa ir além. Então só projete as lagoeirada facultativa, a lagoeirada de mistura, pulando a parte em que eu ensino lá vocês a projetar a lagoa de decantação. Está lá no site, pode ir lá, olha. Se tiver alguma dúvida, vocês me falam também. Eu estou à disposição, vocês sabem, lá tanto no grupo quanto por e-mail, ou se quiserem marcar uma reunião por aqui, a gente marca também. E é isso, a nossa primeira aula era sobre esses 2 assuntos aí, e 1h20 de aula. Eu acho que não dá para ser muito mais que isso também, senão vocês não conseguem acompanhar. Eu também não consigo ficar falando tanto tempo sozinho aqui, sem público, é complicado para mim também. Mas é isso. Agradeço aí a atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, até mais.